quero te explicar já de início como que nós vamos trabalhar aqui esses dias para você conseguir aí já ir vislumbrando o que vem pela frente. Quando nós falamos acerca do fim, pensando à luz das Escrituras, existem algumas formas diferentes de abordar esse assunto. Alguns pastores abordam o sermão profético de Jesus no Evangelho segundo Mateus capítulo 24. E ali eles trazem então uma exposição explicando o sermão, explicando o capítulo 24 de Mateus, detalhe por detalhe. Outros fazem explicando o livro do Apocalipse. Então pegam o livro do Apocalipse, seja verso a verso, ou por blocos, ou por temas dentro do livro e fazem uma exposição. Nós teremos aqui, nesses dias, algo um pouco diferente. Nós vamos trabalhar dentro dessa temática e então virá o fim. Porém, nós vamos abordar alguns assuntos dentro da escatologia bíblica. Então o que eu quero te mostrar nessa noite? E aí você vai perceber que nós teremos uma reflexão, de certa forma, temática, tá bom? Então o que é a primeira coisa que eu queria te mostrar, se você quiser ir acompanhando aqui atrás de mim? De onde nós tiramos esse tema? E então virá o fim. Esse tema, na verdade, foi retirado do sermão profético em Mateus 24. Foi Jesus quem disse isso. Qual é o contexto dessa frase? Momento em que Jesus está saindo de Jerusalém com os seus discípulos, e um dos discípulos dá uma cutucada em Jesus e fala assim: Senhor, olha que beleza, olha que templo maravilhoso. E Jesus vira para eles e diz assim: é bonito, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E naquele momento então eles ficam alarmados diante da declaração de Jesus e começam a indagar a Jesus acerca daquilo que diz respeito ao fim de tudo. Eu quero ler com você dois textos para a nossa reflexão de hoje. Eu já quero fazê-lo no início e daqui a pouco então você vai ver qual é o tema que nós vamos abordar hoje. O primeiro texto já não é tão, nós não temos tanto costume de lê-lo, e então vou te dar uns segundos a mais aí para abrir se você quiser acompanhar. É o profeta Joel, o capítulo 2. Joel 2, 28. Vamos lá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Agora eu queria te convidar a ir comigo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esses são os dois textos da nossa leitura nessa noite. Antes de te apresentar o nosso tema de hoje, eu então quero fazer uma breve introdução à nossa série. O que é que eu preciso compartilhar com você? Nós estaremos nos voltando aqui para esse termo, escatologia. Esse termo é muito comum para nós teólogos.
mas pode ser que alguém não saiba o que significa. Então é necessário que a gente traga uma breve explicação para que daqui para frente, quando nós usarmos esse termo, você já saiba do que nós estamos falando. Então, o que é e qual é o motivo de nós aprendermos sobre escatologia? O termo escatologia tem origem em duas palavras. As duas palavras são escatós e logos. E significa, de maneira muito resumida e simples, a doutrina das últimas coisas. Então nós entendemos que Deus ele se revela desde o Gênesis. Ele mostra para nós como ele criou todas as coisas. Ele nos conta acerca da rebelião do homem, o pecado do homem. Mas ele nos conta também da sua ação de redenção do homem. A maneira como Deus redime o ser humano é entrando na história. E nós temos então o clímax dessa redenção, quando Jesus Cristo, e daqui a pouco nós estamos chegando no Natal, e nós vamos celebrar o Natal, quando o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Jesus então realiza a sua obra. Jesus é morto, crucificado, sepultado, mas a sepultura não o conteve. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele então visita os seus discípulos, deixando as instruções finais e apontando para essa dinâmica acerca do tempo da sua vinda. É interessante que a gente corre o risco de ir para dois extremos. O primeiro é nos voltarmos para esse assunto de uma maneira exagerada. Tem gente que vive e só lê, e a única coisa que enxerga nas escrituras é a escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Então ele começa a tentar fazer relação com o presente, e começa a fazer afirmações que a Bíblia não faz, e começa inclusive a viajar em coisas que a Bíblia não disse. Vi recentemente um vídeo de um pastor divulgando um curso que ele estava vendendo sobre a doutrina das últimas coisas. E aí eu, curioso, eu não sabia quem era, eu cliquei para poder ver um pouco mais, e geralmente nas mensagens a gente ouve um pouco mais da impressão que as pessoas têm de determinada pessoa. E logo que eu cliquei, tinha um rapaz colocando assim: será que dessa vez ele vai cair na mesma de falar que o número da besta é o www? E eu descobri que esse pastor estava entre aqueles que achava que o número da besta, que é uma mensagem que está lá em Apocalipse, que ele era o www. Então, que todo mundo teria que usar a internet. Dessa forma, todo mundo seria marcado com o número da besta. E em determinado alfabeto, o W era a sexta letra. Então era o 666. Você certamente já deve ter visto, não essa, mas talvez outras afirmações acerca do Apocalipse. Essa semana, inclusive na semana passada, me marcaram em uma conversa de grupo de WhatsApp, uma conversa de família, e um ambiente propício para isso, de maneira respeitosa, para a gente expor o que a gente pensa, às vezes inclusive divergindo, mas me marcaram por conta de uma profecia, suposta profecia de um homem aí no passado, que ficou bastante famoso, e que agora, com os acontecimentos em Israel, seriam as evidências de que ela está se cumprindo. Eu, de maneira muito amorosa, eu me posicionei. E não vou nem falar aqui que eu falei tudo agora, porque senão a gente já para os slides. Mas basicamente o que eu quero te dizer é que existem muitas concepções, muitas opiniões. E para onde nós precisamos nos voltar quando nós falamos da doutrina das últimas coisas? Qual é o lugar de nós termos precisão? É na profecia que algum suposto profeta trouxe? É naquilo que alguém disse para a gente por aí, que sonhou num determinado dia, e que ele agora tem a revelação acerca do que é o Apocalipse? Deixa eu te dar um outro exemplo. Uma outra pessoa da minha família frequentou uma igreja. Essa igreja, até então, ela era vinculada a uma denominação brasileira. E o seu pastor, então, primeiro começou com um movimento muito estranho, dizendo que anjos estavam entrando dentro da igreja. E ele então separava assentos para os anjos. Ele, por fim, começou a colocar uma cadeira no púlpito para que o anjo pudesse se sentar. E dentre as coisas que ele começou então a dizer, certo dia, ele disse que ele tinha recebido uma revelação de Deus. Deus revelou para ele o conteúdo do livrinho
que João comeu. Lembra lá do Apocalipse? Lá fala acerca de um livrinho que João então foi ordenado por Deus para que comesse. E ele diz que ele era doce ao paladar, mas era amargo no seu estômago. E aí esse pastor então diz que Deus trouxe uma revelação para ele sobre o conteúdo do livrinho. De maneira muito resumida, o que eu disse para minha família foi: nós cremos à luz das Escrituras que tudo que nós precisamos saber para a nossa vida, e inclusive no que diz respeito aos últimos dias, aos últimos acontecimentos, às últimas coisas, foi revelado por Deus a nós na sua palavra. E a própria palavra de Deus diz que mesmo que um anjo venha trazendo um outro evangelho, uma outra mensagem, que nós devemos considerá-lo anátema. E eu inclusive disse: como eu vou considerar A e B e não vou considerar C? Por que essa suposta profecia pode e aquela outra não? Na verdade, à luz das Escrituras, irmãos, nós não precisamos de nenhuma nova profecia. Nós não precisamos de nenhuma nova revelação. Aquilo que nós precisamos saber já nos foi entregue, revelado e entregue na palavra de Deus. Então, nesse tempo aqui, e eu imagino que você já saiba disso, nós nos voltaremos para aquilo que a Bíblia diz acerca das últimas coisas, ok? Então, nós precisamos aprender sobre escatologia, porque a Bíblia está repleta desta doutrina. Eu quero te mostrar hoje, de maneira breve, que a escatologia não é só um assunto do Novo Testamento, mas é um assunto também muito presente no Antigo Testamento. Quando nós então olhamos ainda para essa temática, o que nós vamos perceber? Que a escatologia, ela está constantemente presente na teologia do Antigo Testamento, bem como na teologia do Novo Testamento. A ideia da doutrina das últimas coisas, ou a escatologia, ela se fez presente desde o Éden. Na queda do homem, quando Deus então apresenta ao homem uma solução para o seu fracasso, para a sua queda, para o seu pecado, Deus já começa a falar para o homem aquilo que iria acontecer no futuro. É o próprio Deus quem revela estas coisas. Quando nós olhamos para a escatologia do Antigo Testamento, basicamente, ela se resume, ela tem como alvo a vinda de Cristo. O profeta do Antigo Testamento, então, era aquele que contemplava e ansiava a vinda do Messias. A sua escatologia estava muito marcada por essa expectativa da vinda de Cristo. No entanto, como nós vimos aqui em Joel, nós vamos perceber que na sua profecia há algumas coisas misturadas. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor. Entre a vinda de Cristo, a primeira vinda, o primeiro advento, e o segundo advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Mas basicamente o que nós vamos perceber? Que a escatologia, ela está em toda a Escritura. E por isso é um assunto tão importante para nós. Ainda, devemos nos cuidar quanto aos erros comuns em nosso tempo, por desconhecimento das Escrituras, ou por seu mau ensino ou interpretação. Então essa é a nossa intenção de trazer esse assunto. Deixa eu te dar um exemplo. Guerra em Israel. Um exemplo claro de como precisamos estudar sobre este assunto é a mais recente guerra em Israel. Você deve ter percebido que em cenários como esses, surge uma nova guerra envolvendo Israel, volta o assunto à tona. Por exemplo, eu já citei aqui como aconteceu também diante da pandemia. Uma pandemia global, as pessoas começam a fazer perguntas acerca das últimas coisas. Então esse é um exemplo que eu quero deixar com você nessa noite. Afirmações são feitas baseadas em supostas novas revelações dadas por Deus. Mas o que nós podemos extrair disso tudo? Israel é de fato o relógio de Deus. Você já deve ter escutado essa expressão. Israel é o relógio de Deus. É isso mesmo, pastor. Eu já te adianto que nem tudo eu vou responder hoje, tá? Nós vamos respondendo aqui ao longo das semanas. Precisamos ou não nos preparar para uma iminente volta de Jesus? Esse assunto importa, Jesus, pastor. Esse assunto importa, é importante para nós? Nós devemos nos ocupar desse assunto, pastor? É outra pergunta que pode ser feita nesse contexto. Eu quero te mostrar que mesmo fora do cenário religioso, esse é um assunto muito marcante, muito presente na nossa cultura.
Se você der uma olhada, por exemplo, no ambiente da ciência moderna, o que é que nós vamos encontrar? Profetas apocalípticos, que basicamente asseveram o seguinte: eles entendem que o mundo está prestes a acabar devido ao aquecimento global ou às mudanças climáticas, à poluição do meio ambiente e à exaustão dos suprimentos alimentares. Você vai perceber que esse não é só um assunto religioso. As pessoas estão buscando informações acerca das últimas coisas. Há um crescente interesse, por exemplo, pela astrologia, muito em função da expectativa das últimas coisas. Nós então, irmãos, temos da parte de Deus, de maneira clara e objetiva, a sua verdade revelada. Louvado seja Deus, porque através da verdade revelada de Deus, nós podemos saber objetivamente aquilo que nós precisamos saber acerca das últimas coisas. O que é que eu quero destacar para você aqui ainda a título introdutório? Quando nós olhamos para a profecia então do Antigo Testamento, nós precisamos discernir essa questão, que é chamada por alguns teólogos de perspectiva profética. Você deve ter percebido que no texto que nós lemos em Joel 2, Joel fala que acontecerá nos últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando nós fomos para Atos 2, você viu que Pedro, ele então se apropria desse texto e diz: hoje se cumpriu o que foi profetizado pelo profeta Joel. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Atos 2 então remete a Joel 2. Mas talvez você tenha percebido um detalhe, ou talvez não tenha ainda percebido esse detalhe, e eu quero te falar. O que é que nós vamos ver aqui em Joel 2? Além do derramar do Espírito, ele continua falando e ele traz outras figuras. Ele diz, por exemplo, que o sol se converterá em trevas, a lua não dará mais o seu brilho. Ele então traz algumas figuras que não têm relação com Atos 2. Como interpretar essas coisas? Primeiro, percebendo essa dinâmica no profeta do Antigo Testamento, o que nós chamamos de perspectiva profética. O profeta enxerga tudo diante dos seus olhos. Não necessariamente tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas Deus descortinou diante dos seus olhos tudo aquilo que ele iria realizar. E ele contempla tanto a primeira vinda de Cristo quanto a segunda vinda de Cristo como um só evento. E são agora os apóstolos, é o próprio Senhor Jesus quem vai nos instruir acerca da posição entre essas coisas. Então, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, leia sempre pensando nisso. A perspectiva profética, Deus desnuda diante dele, mas nem sempre o profeta tem clareza acerca da dinâmica em que essas coisas iriam ocorrer. Quando nós chegamos então no Novo Testamento, essas coisas são explicadas pelo nosso Senhor Jesus. Essas verdades são explicadas pelos apóstolos. Louvado seja Deus por isso. Nós então precisamos enxergar essas duas realidades. A primeira, que nós chamamos de escatologia realizada ou inaugurada. Deus então revelou aquilo que ele faria nos últimos dias. E esse período, essa era então, ela se inicia com a vinda de Cristo, com a vida e obra de Cristo. E nós temos ali então como uma espécie de cereja do bolo, o derramar do Espírito Santo. Nós então chamamos isso de escatologia realizada, inaugurada. Mas nós também temos a escatologia futura. Quando nós falamos da escatologia inaugurada, nós contemplamos a primeira vinda de Cristo. Quando nós falamos da escatologia futura, nós contemplamos a segunda vinda de Cristo. Mas o que é importante destacar nesse assunto? A ideia é mais ou menos a seguinte: está tudo consumado, Jesus declarou na cruz do Calvário. A vitória já foi decretada. Jesus Cristo já venceu. Nós vivemos
entre a vitória consumada de Cristo e o momento em que Cristo voltará para, de maneira efetiva e plena, nos fazer participantes da vitória que Ele conquistou para nós. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo já venceu, mas nós ainda não. Mas nós venceremos. É interessante que um teólogo que eu gosto muito, Antônio Huckman, ele usa uma figura e ele diz, ainda que ela seja relativamente pobre, mas talvez nos auxilie a entender essa dinâmica. Ele cita a Segunda Guerra Mundial. E o que ele diz? Houve um momento em que Hitler foi derrotado. Hitler então tira a sua própria vida. Mas essa informação, ela demora a alcançar os rincões aonde o Império Nazista estava dominando. O que isso significa? A derrota do Império Nazista já havia acontecido. Hitler já havia perecido, era questão de tempo para que os nazistas fossem varridos. Mas em algum rincão ainda tinha algum general, algum comandante que ainda não estava ciente dessa informação. E ele ainda infligia certo sofrimento sobre as pessoas, mas por pouco e breve tempo, até o momento em que finalmente os nazistas foram varridos, foram plenamente derrotados. Ainda que a figura seja pobre, perto de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela nos auxilia a entender então essa dinâmica entre aquilo que já foi realizado, aquilo que foi inaugurado e aquilo que nós aguardamos. Então, num certo sentido, nós vivemos essa escatologia de maneira realizada. O momento mais importante da escatologia já ocorreu. Cristo veio a nós. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Lá a nossa redenção foi conquistada. Lá, e com a sua vinda, o reino já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Nós então vivemos entre o já e o ainda não de Deus. Enquanto aqui vivemos, irmãos, nós então buscamos realizar a missão que o Senhor nos confiou, mas na certeza de que a vitória é nossa em Cristo Jesus. A importância de pensar e de refletir sobre a escatologia está justamente no fato de que ela reforça a esperança cristã. Nós ainda vivemos em um mundo caído. Nós podemos ser perseguidos por causa da nossa fé. Podemos experimentar aflições na carne. Podemos experimentar as lutas, os dissabores da vida. Mas nós passamos por tudo isso com esperança, porque nós sabemos que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós estamos então caminhando para eu trazer um tema de maneira muito breve para você nessa noite. Eu preciso ainda então destacar para você a ideia do sentido da história. Esse assunto é muito importante. Qual é o sentido da história humana? Nós temos algumas maneiras de interpretar a história humana. Por exemplo, a maneira dos gregos. Os gregos, eles tinham uma visão cíclica da história. Para os gregos, a história nada mais era do que uma repetição. Então, o que eles entendiam? Que a história ela era sempre um auge e uma queda, uma ruptura. Mas diante da queda, da ruptura, você podia ter esperança de que a história voltaria ao auge. Mas no auge, você precisaria ter a desesperança, porque em algum momento haveria uma nova ruptura. O que isso levava? A uma ausência de sentido ou propósito. Podemos dizer que, de uma maneira crítica, é o pensamento do sábio em Eclesiastes. Se fizermos a leitura de Eclesiastes, a interpretação correta de Eclesiastes, nós vamos perceber que o que Salomão está fazendo é trazendo o problema para depois apresentar a solução. E ele começa dizendo: tudo é vaidade, tudo é canseira e enfado. Se nós tirarmos Deus da nossa vida, se nós tirarmos Deus da nossa história, é assim que nós deveríamos ver a nossa vida e a nossa história. E infelizmente, é a maneira como muita gente tem visto a própria vida e a própria história da humanidade.
uma sucessão de fatos sem fim. Alguns alegres e outros tristes. Mas há uma segunda forma de ver essas coisas, que é a visão do existencialismo ateísta. Eles entendem então que não há nenhum padrão significativo na história, ou nenhum movimento que caminhe ou que conduza para um fim. Na verdade, tudo é sem sentido. Tudo é sem propósito. Num certo sentido, caminha muito próximo à visão grega. E nós então chegamos à visão cristã da história. Para nós, irmãos, a perspectiva do reino ou do reinado cósmico de Cristo precisa ficar muito clara. Nós entendemos que a história tem início, a história tem meio e a história tem fim. E nós entendemos que durante toda a história, o que a Bíblia nos ensina é: Jesus Cristo é o Senhor que governa todas as coisas. Então tudo o que acontece não só tem um propósito, como é de certa forma arquitetado, conduzido, guiado por Deus, por Cristo, para a culminação de todas as coisas. Não de tal forma que ele seja responsável por aquilo que o homem faz de mal, mas de tal forma em que até mesmo aquilo que o homem faz de mal não foge ao seu controle soberano. E ele então guia a história. Ele usa essas coisas de tal maneira em que a história caminha para se concretizar exatamente como tem que ser. Alguém já disse que na perspectiva cristã, nós podemos então começar, por exemplo, a ler a palavra de Deus do Apocalipse. Nós sabemos qual é o fim. Você já teve um amigo que tem essa mania de contar o fim de um filme? Você não pode assistir um filme perto dele, ou até falar: você já viu tal filme? Aí ele já vem e te conta o final. É sem graça, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquilo que diz respeito às nossas vidas, às nossas almas, nós não poderíamos ficar na incerteza. E Deus graciosamente já revelou todas as coisas. E nesse caso, eu fico feliz demais. Espero que você fique também, porque nós sabemos o final da história. E o final da história é: a igreja do Senhor Jesus venceu. Tudo o que acontece diante de nós, irmãos, precisa ser visto dentro dessa dinâmica. Os fatos do presente não podem nos causar temor excessivo, angústia, mais do que necessário. Precisamos olhar para os fatos do presente e manter o nosso coração firmemente alicerçado na nossa esperança, na certeza de que aquele que já venceu, breve voltará para consumar todas as coisas. Nós entramos então no nosso primeiro tema de hoje. Te prometo que eu vou ser bem objetivo. Nosso primeiro tema, nós propusemos aí em torno de 6 assuntos para tratarmos. E o primeiro deles é os últimos dias. Algumas pessoas entendem essa expressão de uma forma e outras de outra. Mas eu quero provar para você, à luz das Escrituras, como é que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Você quer ver um exemplo? Estado de Israel. Houve uma corrente que atribuiu essa expressão últimos dias ao período iniciado em 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel. Essa corrente então entende que os últimos dias começaram quando o Estado de Israel foi restabelecido. Mas eu quero te mostrar que isso não é bíblico, ok? Pelo menos na nossa perspectiva cristã reformada. Nós entendemos à luz das Escrituras com muita clareza, irmãos, o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Olha que bonito. O derramar do Espírito, como nós lemos em Atos 2. O começo dos últimos dias, segundo os profetas do Antigo Testamento, seria inaugurado por ocasião do derramamento do Espírito de Deus. Você sabia que mais de um profeta declarou isso? Não foi só Joel? Está ali as referências. Isaías 32:15, Ezequiel 36, 25 a 27 e Joel 2, 28. Pedro então declara em Atos 2,17 que essas profecias se cumpriram no dia de Pentecoste. Ele diz: olha, esse tempo chegou. Assim, irmãos, nos diz o apóstolo Pedro e o autor de Atos narrando o sermão de Pedro.
Os últimos dias começaram com o primeiro advento de Cristo e terminarão com o segundo advento. Esses são os dias durante os quais a era vindoura se justapõe à era presente. Uma frase do Bruce, F.F. Bruce. Ele está dizendo então, de maneira muito clara e objetiva, que os últimos dias na Bíblia, quando você vira essa expressão, ela remete ao período entre a vinda de Cristo, o derramar do Espírito e a segunda vinda de Cristo. Então não começou em 1948. Começou, vamos dizer, pegando o calendário como nós temos, por volta do ano 30, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre o seu povo. Vamos ver o que mais que nós podemos tirar daqui? A obra consumada de Cristo inclui seu nascimento, morte e ressurreição, sendo finalmente exaltado à destra de Deus Pai. Porém, a descida do Espírito Santo foi como que a cereja do bolo. Eu já disse isso, né? Ou a pedra de remate, tem um outro teólogo que usa essa expressão, na inauguração dos últimos dias. Quando nós então nos voltamos para as epístolas dos apóstolos, nós vamos perceber que essa não era só a perspectiva de Pedro. Vamos dar uma olhada em Pedro primeiro. Quando nós olhamos para a primeira epístola de Pedro, por exemplo, ele vai repetir isso. Lá no capítulo 1, no verso 10, ele vai afirmar que os profetas, eles indagaram acerca da vinda do Messias. E no capítulo 1, verso 20, ele afirma que isso aconteceu no fim dos tempos. Qual é a expressão que está ali? Entre parênteses? Escatós. Essa expressão está na Bíblia. Ok? Então escatologia não é invenção de teólogo. É aquilo que nós retiramos do que está presente na palavra de Deus. E ele vai dizer então que os últimos dias se remete então a esse período da vinda de Cristo, do derramar do Espírito até a segunda vinda de Cristo. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que os fins dos séculos chegaram ainda durante a era apostólica. No capítulo 10 de 1 Coríntios 11, ele vai dizer sobre nós, para nós, sobre quem os fins das eras chegou. Então Paulo também vai usar essa expressão. E o apóstolo João, lá em 1 João 2,18, ele vai utilizar a expressão ou termo última hora, se referindo a esta era, demonstrando que ela já tinha sido inaugurada. E eu termino, antes de fazer umas aplicações com você, com essa frase de John Stott. John Stott disse o seguinte: todos os judeus estavam familiarizados com a divisão da história entre a era presente e a era vindoura. Por exemplo, em Mateus 12:32. E o Novo Testamento ensina que a era vindoura chegou com Jesus. Ele a inaugurou, de tal modo que agora as duas eras se justapõem. O que ele está dizendo? A era presente, que já era conhecida de todos, era a sua geração, a sua era, agora se justapõe a esse período chamado de era vindoura. E há uma beleza, eu vou tentar explicar isso da maneira mais simples possível, muito grande nisso. O que nós vamos encontrar na teologia do Novo Testamento é mais ou menos o seguinte: a ideia de que as últimas coisas que acontecerão, remetendo à segunda vinda de Cristo, elas darão fim à era presente. Mas a era vindoura, que já foi inaugurada, de certa forma ela não tem fim. A ideia é, o reino já está entre nós. Nós já participamos do reino. E a vinda de Cristo não é um final para nós, é uma continuação dentro de algo que ele já iniciou. E com a sua vinda então, ele trará para nós a graça de experimentarmos plenamente o seu reino. Louvado seja Deus, irmãos, porque em um mundo tão caótico, nós podemos nos voltar para as Escrituras e ouvir o que ela tem a nos dizer acerca das últimas coisas. E o que ela tem a nos dizer acerca das últimas coisas é: nós já estamos vivendo o tempo do fim. A ideia é, todo o cenário foi montado pelo próprio Deus.
Breve, como dizem os apóstolos nas suas epístolas, breve o Senhor virá. Quais as aplicações que eu quero tirar aqui para a gente então finalizar? Primeiro, precisamos considerar nossas vidas na perspectiva escatológica. Isso inclui compreender e considerar o sentido da história, tanto pessoal quanto geral. É olhar para minha e para a sua vida, meu irmão, para os dramas, para os dilemas que nós vivemos, mas não permanecer com a cabeça baixa, erguer a nossa cabeça e contemplar que os dilemas, os problemas que nós enfrentamos, eles fazem parte de uma realidade maior que Deus projetou para nós. É olhar para um dilema como esse em Israel e perceber que ele também faz parte. Mas não é o único fato dentro de tudo o que Deus desenhou no sentido geral da história. E quando nós contemplamos o sentido geral da história, mais do que temer o terror, mais do que temer aquilo que o homem é poderoso para fazer consigo mesmo, nós somos habilitados a perceber a mão daquele que sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Por mais que a minha realidade particular, ou mesmo a realidade geral, pareça caótica, viver tendo em vista essa perspectiva mais ampla, me faz enxergar aquilo que Deus tem feito no presente, mesmo em meio à minha realidade pessoal de drama, de dor, de sofrimento, e perceber que isso tudo faz parte de um enredo muito maior. E louvado seja Deus. Um dia, como diz as Escrituras, toda dor vai passar, todo choro vai cessar, e nós estaremos celebrando na presença do Senhor. Hoje, enquanto choramos, enquanto sofremos, como vimos na Epístola de Tiago, nós somos convidados a nos alegrar, ao perceber que tudo isso, Deus usa, não só para a sua glória, mas para a edificação das nossas vidas. Segundo, precisamos ansiar e nos preparar constantemente para a iminente volta de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ansiar e se preparar para isso. Temos, por exemplo, a parábola das virgens, as nécias que não se prepararam para o seu Senhor e aquelas que se prepararam para a vinda do seu Senhor. Temos o próprio Jesus, quando questionado pelos discípulos, como nós vamos ver aqui na próxima semana, provavelmente, acerca do sinal da sua vinda. E o Senhor não deixa de apontar aos seus discípulos algo nesse sentido, ou seja, precisamos ansiar e nos preparar para esse momento. Que Deus nos dê a graça de não perdermos de vista, irmãos, essa doutrina tão bonita da fé cristã. Ela tem sumido das canções, ela tem sumido dos sermões, e eu receio que isso seja resultado de uma perspectiva equivocada do sentido da história. Terceiro, precisamos planejar nossas vidas, entendendo que não há ruptura profunda entre nossa vida aqui, agora e a eternidade. A era vindoura já foi inaugurada, já vivemos sob o domínio cósmico de Cristo. Ele venceu e nós também venceremos com Ele. Aqui, irmãos, qual é a ideia? As Escrituras, elas nos exortam e nos ensinam e nos também habilita a viver a nossa vida no presente sem um fatalismo de alguém que olha para o presente e diz assim, não, então o que importa é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Não, nós já vivemos essa realidade de uma escatologia inaugurada. Sendo assim, irmãos, tudo que nós fazemos, se fazemos para a glória de Deus, nós já fazemos para a eternidade. Então erga a cabeça, meu irmão, ainda que seja em meio à fadiga, ao suor do teu rosto, mas trabalhe com afinco na certeza de que o nosso Deus conhece as nossas obras. Olha a expressão de Apocalipse: conheço as tuas obras. Invista no seu casamento, invista nos seus filhos, na certeza de que o que você está fazendo nesse sentido não é apenas para aqui e agora,
mas aponta para aquilo que nós ainda viveremos na presença do Senhor. Anthony Huckman, esse teólogo que eu gosto muito, escreveu um livro sobre escatologia chamado A Bíblia e o Futuro. E ele diz que, em geral, nós temos a tendência a pensar na nossa vida nesse momento da segunda vinda de Cristo, quando estivermos com o Senhor na eternidade, de maneira muito separada, como se fosse algo completamente diferente. É claro que tem muita diferença. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Mas ao mesmo tempo o próprio texto diz que todavia Ele nos revelou pelo Espírito. Nós então, irmãos, já começamos a desfrutar dos deleites daquilo que Deus tem reservado para nós. Quero terminar. Finalmente, precisamos fazer a distinção correta entre os últimos dias e o último dia. A Bíblia também vai usar essa expressão. Entre a presente era e o fim das eras. Se você der uma olhada, por exemplo, para João 6, 39, 44, 54, você vai perceber Jesus, por exemplo, dizendo assim, que Ele o ressuscitaria no último dia. O texto está apontando para essa ideia de que há uma ressurreição final, no último dia. Nós vamos tratar disso algumas semanas aqui para frente. Quero terminar então com uma citação. Um pequeno parágrafo que de certa forma resume isso que eu compartilhei com você nessa noite. David Ewart diz assim: viver nos últimos dias significa já poder sorver o ar do mundo por vir. Significa viver nas pontas dos pés, de tanta expectativa, espiritualmente falando. Sem essa consciência de que já estamos vivendo na última hora, a vida torna-se para nós sem graça e insípida. Não que se faça necessária a excitabilidade, e sim aquela espécie de expectação que nos diz, quando nos recolhemos ao leito à noite, que antes do irromper da manhã seguinte, a manhã eterna poderá ter raiado. Que Deus te dê essa graça, meu irmão, de deitar sua cabeça no travesseiro, não com os temores do dia de amanhã, não com as preocupações, não com a ansiedade do que o dia reserva, mas com a expectativa de que vai raiar um dia pleno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, sentados mesmos. Pode fechar os seus olhos. Curvar sua cabeça, meu irmão, por favor. Eu sei que são tantas questões para resolver ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo dos meses. A impressão que nós temos à medida que a gente vai envelhecendo é que os dias estão ficando cada vez mais curtos. Muito em função do excesso de atividade, de compromisso, de preocupação. Mas o que eu gostaria nessa noite é de te convidar a aquietar um pouco a alma e contemplando essa perspectiva eterna, sentir como que o aroma daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos, porque o Teu nome é santo, te exaltamos, porque toda autoridade está no Teu nome, te exaltamos, porque o Teu nome representa para nós a vitória que já foi conquistada. Te exaltamos porque o Teu nome representa para nós aquele dia que aguardamos com expectativa dessa alvorada de um novo dia pleno que experimentaremos na Tua presença. Senhor, mas aqui nós ainda experimentamos a dor, o sofrimento, as angústias, as preocupações. E o que eu peço de maneira específica nessa noite é que em meio a tudo isso, o Senhor nos capacite a não perder de vista a expectativa de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que isso nos faça colocar a cabeça no travesseiro a cada noite, com esperança, com alegria, e descansarmos em paz,
Senhor, que todo esse cenário de guerra, todo esse cenário caótico que temos visto ao redor do mundo, não nos leve ao desespero, à desesperança, ainda que nos entristeça, como deve entristecer mesmo. Mas que a nossa firme esperança esteja muito clara diante de nós, para que possamos prosseguir caminhando de cabeça erguida, para a honra e glória do Teu próprio nome. Te adoramos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.